Boa noite a todos. Vamos a mais uma aula para o processo seletivo do Estado de São Paulo. Foi enviado para vocês essa apostila aqui, que é a apostila de número 2. Apostila 2, autores da parte geral. Nós vamos fazer essas 33 questões. Eu enviei o PDF e pedi para que vocês fizessem ontem. Alguns conseguiram, alguns não conseguiram, mas nós vamos fazer a correção hoje, tá? Aí aqueles que fizeram vão conferir aí quantas acertaram, tá bom? Vamos lá. Questão 1 do Almeida. Deixa eu aumentar aqui. Aumenta aqui um pouquinho. Letra B, né? Vamos lá. É. 1. Almeida. O racismo é efetivado através da discriminação racial estruturada, constituindo-se como um processo pelo qual as circunstâncias de privilégios se difundem entre os grupos raciais e se manifestam pelos espaços econômicos, políticos e institucionais. Classifica o conceito de racismo em 3 palavrinhas, de modo a tornar sua compreensão didática, tá? Então, o racismo, vocês vão pegar, eu não vou dar a resposta, tá? Mas tem palavra-chave, que inclusive é o nome do livro do Almeida, tá? E outras que complementam aí. Então, no caso de quem fez, colocou qual a alternativa correta? B. Letra B de bola. Individual, institucional e estrutural. Muito bem, a letra B é a alternativa correta. Por quê? O Almeida, ele fala, vamos supor, você pode não, né? Poder não pode, mas muitas pessoas que cometem o racismo, muitas pessoas... Desliga só um pouquinho o áudio, gente. Desliga um pouquinho aí, só abre quando for falar, por favor. Tá bom? Então, porque tá gravando. Então, o que acontece? O Almeida fala que existe aquele que comete o racismo de forma individual, por exemplo, é ele que cometeu, ninguém se intrometeu, é o individual. O institucional é o que acontece nas escolas, em várias instituições, né, em vários ambientes. E por que ele usa? A palavra-chave é estrutural, tá? Tanto é que o nome do livro dele é Racismo Estrutural. Então, tem que ter a palavra estrutural aí. Se vocês fossem pela eliminação, a alternativa correta é a B de bola mesmo, a professora já falou aí. Deixa eu só colocar aqui como alternativa correta, é a B de bola. Se vocês estivessem no dia da prova, vocês ficariam com a B ou a D, ok? Não, peraí. A C também tem a palavra estrutural, tá? A A estaria eliminada, ficaria B, C e D por conta da palavra estrutural, que tem nas 3. Porém, o que acontece? A C estaria eliminada, porque é uma pegadinha. Tem a palavra estrutural, mas o conceitual e procedimental não tem nada a ver com racismo, né? Conceitual e procedimental é a forma de você dar aula, teoria e prática, tá? E a letra D tem o individual, tem o estrutural, mas atitudinal. Ele não fala do atitudinal, tá? Ele até fala, né? Cada um responde por suas atitudes, tá? Mas a letra B é as 3 palavrinhas que ele utiliza no livro dele. B de bola, tá? Vamos ver a 2. Questão 2. Racismo tal é o termo usado para reforçar o fato de que existem sociedades estruturadas com base na discriminação que privilegia algumas raças em detrimento das outras. No Brasil, nos outros países americanos e nos europeus, essa distinção favorece os brancos e desfavorece negros e indígenas. Que racismo que é? B. Estrutural. Estrutural, não tenham dúvida disso. Peraí, tá escrito errado aqui, deixa eu arrumar. Nossa, tá errado aqui.
Racismo estrutural, lembre-se sempre do estrutural. No concurso de vocês, só tem esse tipo de racismo, porque só o Almeida vai falar sobre racismo, então só tem o estrutural, tá? Não tem outro para confundir com ele, ok? Letra B de bola, alternativa correta. Vamos para C. C não, 3. 3, do Almeida também. O racismo fornece o sentido, a lógica e a tecnologia para a reprodução das formas de tal e tal, que moldam a vida social contemporânea. Quem respondeu colocou qual alternativa? C. C, desigualdade e violência. Desigualdade e violência. É a C, alternativa correta mesmo, tá? Desigualdade e violência. O Almeida fala que por conta disso, né? Por existir o racismo, infelizmente ele traz o quê? A desigualdade, as violência, ele fala a respeito disso, né? Porque ele fala que há desigualdade em todos os campos para negros e brancos, e daí aquele que comete o racismo, ou como vítima, né? Ou como acusado de ter cometido, vai gerar uma violência de ambas as partes. Porque a vítima tem um tipo de reação, né? Um já está cometendo violência. A partir do momento que você é racista, que é um crime, você já está cometendo uma violência. E daí a pessoa que está sofrendo, né? Com esse tipo de coisa, ela pode reagir de várias formas, né? Que vai gerar o quê? A violência, tá? Então, é desigualdade e violência as palavras-chave para o Almeida. Lembrando, eu estou fazendo diferente porque foi mandada a apostila para vocês fazerem ontem, né? Hoje, nós iríamos fazer a correção dessa apostila, por isso. Mas daí eu vou relembrando o conteúdo para vocês, tá? Vamos lá. Questão 4. Opa! O racismo é considerado crime. Com a lei tal, o racismo se tornou crime inafiançável e imprescritível, com pena de reclusão de até 5 anos. Isso significa, por exemplo, que alguém que impede uma pessoa de entrar no elevador ou xinga uma apresentadora de TV por ela ser negra deve ser punido. Qual é a lei que fala sobre o racismo? A, LDB, B, ECA, C, KO, D, Constituição. Constituição. C, KO. Coloquei Constituição. Taxas que reproduzem lugares Todas as leis, de certa forma, né, proíbe o racismo, tá? De certa forma. Por exemplo, a LDB, ela fala, não é que ela fala do racismo, a LDB fala que deve ser combatido todas as formas de violência, dá exemplo do bullying, fala que é para ser trabalhado a questão da história, da cultura africana, então é isso que a LDB fala, e não focar o racismo é considerado crime, isso não está na LDB, tá? E não está na LDB que é crime inafiançável, imprescritível, tá? Vamos lá. No ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, fala que não podemos tratar as pessoas como desumanidade, né? Sermos desumanos, mas não foca no racismo, fala de uma forma geral, tá? A Constituição, ela fala sim sobre racismo, tá? Ela fala sobre racismo sim. Porém, a lei que torna como crime, né? A lei que tornou, tem na Constituição, mas a lei que tornou esse crime, porque na Constituição fala assim, é crime, tá? Racismo é crime. Mas a lei que tornou inafiançável e imprescritível, que pode pegar uma pena de 5 anos de prisão, é a KO. A Constituição fala que é crime, ponto.
Mas a lei que dá essa base inafiançável significa não adianta pagar fiança que você não vai sair. Deu para entender? Porque a Constituição fala, o racismo é crime, não pode tratar ninguém assim, tal. Mas foi a Lei K.O. que tornou o racismo um crime inafiançável e imprescritível, tá? Foi além. Porque a Constituição, gente, ela vai falar de uma forma geral. A Constituição fala da educação, do lazer, da segurança, fala da saúde, né? A Constituição fala geral, habitação, mas tem leis que são focadas. Então, por exemplo, a Constituição fala sobre educação? Fala, mas qual a lei que é focada na educação? LDB. A Constituição fala sobre racismo? Fala, mas qual é a lei que é focada a respeito do racismo? K.O., né? Então, por aí vai, tá? Então, a alternativa correta. E outra, e tem mais um detalhe. Essa pergunta é sobre quem? Qual autor? Almeida. Todas essas perguntas que nós vimos até agora é do Almeida. Então, é tudo pensamento do Almeida. E no pensamento dele, no que ele pesquisou, no que foi trazido para o estudo, lá fala, no slide que eu enviei nos materiais, lá mostra qual é a lei, e é a K.O., tá? Então, vocês podem dar uma... Então, o que eu peço para vocês? Todas essas questões que vocês fizeram aí e treinaram, essa daqui tem certeza? Não tem... Eu tô dando a resposta certa, porém, vocês podem conferir, é uma forma de vocês revisarem conteúdo no slide que foi mandado, no material que foi mandado, né? Por exemplo, o Almeida é o primeiro autor que foi mandado, e tá lá, no slide está lá, o racismo, né? Qual é a lei, tá bom? É a letra C, aí, letra C. Vamos lá, próximo. Vamos lá, mudou o autor, hein? Tem como objetivo promover a reflexão sobre as contribuições das tecnologias digitais de informação e comunicação, TDIC, integradas ao currículo, de modo a potencializar o desenvolvimento e sobre as novas formas de construir conhecimento por intermédio da produção Então, não é o mesmo Almeida, tá, gente? Almeida e Valente são outros autores que vão falar sobre tecnologias digitais. Não tem nada a ver do racismo, né? E daí, na fala deles nessa questão, é para completar, tá? Então, sobre o que eles falam? Potencializar o desenvolvimento do quê? E produzir o quê? Qual é a fala deles nos slides do que foi estudado? Que alternativa vocês colocariam? É sempre eu vou ouvir vocês, depois eu falo. Oi? Narrativa digital. Letra B. Eu também coloquei B. Colocou B ou D? D de dado. D de dado. D de dado. D de dado. D de dado é a alternativa correta. D de dado, tá? A alternativa correta, ele fala de web currículos e de narrativas digitais. Então, aqui, ó, de modo a potencializar o desenvolvimento de web currículos, tá? E aqui, novas formas de construir conhecimento por intermédio da produção de narrativas digitais. Então, vamos relembrar o conteúdo? As narrativas digitais, vamos supor, nós estamos acostumados com o quê? Escrito, né? Ler, escrita, né? Contos, fábulas, diversas narrativas. As digitais não é novidade de agora, né? Mas ele fala que nós temos outras formas de levar para os alunos, por exemplo, histórias. Eles podem abrir a internet, um site, né, um blog, tem várias formas. E daí, quantos livros, eu acho que eu falei isso na aula, quantos livros que hoje nós podemos baixar pela internet e antes tinha que ir numa biblioteca pessoalmente, né? Então, tudo isso facilitou. E essa questão do web currículos é trazer para as nossas aulas essa situação.
Ou seja, fazer essa integração das nossas aulas com as tecnologias, né? Então, eles vão chamar de web currículos aí, né? Tem que colocar o currículo, né? Ou melhor, a tecnologia dentro do currículo. E já é pedido isso no currículo, falando que é para gente, para os professores inserirem, por exemplo, a aula de português, o que você pode trabalhar dentro da aula de português, integrando as tecnologias. Então, dá para fazer muita coisa nas tecnologias. Então, eles vieram para contribuir. A alternativa correta aí, realmente, letra D de dado. Vão anotando aí quem fez a apostila, tá? Vai anotando para depois a gente conferir quantas vocês acertaram dessa parte de autores. Próxima questão. 6. É o currículo que se desenvolve por meio das tecnologias digitais de informação e comunicação, especialmente mediado pela internet. Uma forma de trabalhá-lo é informatizar o ensino ao colocar o material didático na rede. Está a favor do projeto pedagógico. Não se trata mais do uso eventual da tecnologia, mas de uma forma integrada com as atividades em sala de aula. Sobre o que está sendo falado? Que currículo é esse? A. Currículo digital. B. Currículo oficial. C. Web currículo. D. Web currículo nacional. O que vocês colocaram? Sim. Coloquei A. Vamos lá? Eu coloquei C. A alternativa correta, letra C. Letra C. Embora, em outro pensamento, não estaria errado eu falar um currículo digital, né? Porque tem a ver com internet e tal. Mas é esse currículo que é dado nome por esses autores? Não. Os autores chamam de web currículo. Então, não podemos esquecer que na prova, quando for perguntas sobre autores, tem que ser exatamente o pensamento deles. Então, embora a palavra currículo digital também é positivo, mas não é essas palavras que os autores usam. Eles usam as palavras web currículo, tá? Letra C, ok? Vamos lá. Vai ser bom vocês receberem o resumo dos autores, porque daí fica fácil uma mesma tabela, o nome do autor e o pensamento dele, palavra-chave. Fica muito mais fácil. Vamos lá. Fácil não vai ser nada, né? 7. A proposta da narrativa digital. Então, o que vai consistir aí uma narrativa digital? Só um minutinho, tá? Letra A. É combinar a antiga arte de contar histórias com recursos das chamadas tecnologias digitais de informação e comunicação. B. É combinar a antiga arte de contar histórias com atividades realizadas no computador. C. É combinar a nova arte de contar histórias com recursos das chamadas tecnologias digitais de informação e comunicação. D. É não combinar a nova arte de contar histórias com recursos das chamadas tecnologias digitais de informação e comunicação. Essa, por exemplo, é uma das questões que são consideradas pegadinhas. Muda uma palavrinha aqui e ali só para cair, né? Mas qual que vocês colocaram? A. É combinar a antiga arte, porque contar histórias é antiga, não tem nada de novo, né? Não tem nada de novidade contar histórias. Mas é combinar a antiga arte de contar história usando recursos da tecnologia, né? Então, assim, ao invés de eu só abrir um livro em mãos e contar, eu posso estar usando o quê? A internet. Olha lá. Combinar a antiga arte de contar histórias com recursos das chamadas tecnologias digitais de informação e comunicação. Então, narrar o que é? Contar história. Só que agora nós podemos contar história utilizando, ou contando, lendo, né? Com os recursos tecnológicos aí, tá? E outra coisa, outro exemplo que se dá também, vamos supor, você pode fazer um blog contando uma história, você pode montar um site, você pode fazer outras coisas contando histórias, tá?
Mas a alternativa correta aí, realmente, é a letra A, tá? Antiga arte de contar histórias e atreladas, né, com as tecnologias. Letra A. Questão 8. O ensino híbrido, já é outros autores. Sobre o ensino híbrido. O que é o ensino híbrido? A. É o ensino à distância. B. É a mesclagem entre o presencial e o online. C. É o ensino presencial. D. É o ensino através das tecnologias. O que Letra seria B. o ensino híbrido? Letra Letra B. 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 Ah, eu colocaria A. Não é não? Não. Não, isso mesmo, tem que ter firmeza. Jamais seria A, tá? Mas muita gente confunde. A maioria dos professores, eles acham que o ensino híbrido é o ensino à distância. É o online e AD, eles acham que é ensino híbrido. Não. É realmente a mistura, a mesclagem entre o presencial e o online. Isso é ensino híbrido. Ok? É a B de bola, a alternativa correta. Vamos lá. Questão 9. O objetivo do ensino híbrido é apresentar as possibilidades de integração das tecnologias digitais de forma a alcançar uma série de benefícios no dia a dia da sala de aula, como maior engajamento dos alunos no aprendizado e melhor aproveitamento do tempo do professor para momentos de personalização do ensino por meio de intervenções efetivas. Então, ali, ó, onde é para completar, o ensino híbrido é apresentar as possibilidades de integração das tecnologias ao planejamento escolar, B, ao currículo escolar, C, B. avaliação escolar ou projeto escolar. B. B de bola, vocês concordam? Sim. B de dados, eu coloquei, acho que eu errei. Opa! Alternativa correta, B de bola. B de bola, tá? São os mesmos autores da questão 8, tá? Os mesmos autores, eles vão falar de currículo, tá? Vamos falar de currículo. Vamos lá. Questão 10. Mesma autora, hein? Segundo a especialista Lilian Bakik, ensino híbrido promove uma integração da educação com as ferramentas digitais. Isso se dá majoritariamente através da mescla entre estratégias do ensino presencial e as estratégias utilizadas na educação online, tá? Vejo que aí está respondendo o que é o ensino híbrido, mas o que é para completar ali? Essa mesclagem, né? Esse ensino seria uma metodologia, um projeto, um conteúdo ou uma ferramenta? O que vocês acham? Todo mundo concorda que o ensino híbrido é uma metodologia que eu posso usar para dar aula? Sim. É uma ferramenta. Acha que é uma Sim. ferramenta? Vamos lá. Muita gente eliminaria a B e a C, projeto e conteúdo, ficaria ou A ou D, tá? Olha lá. O ensino híbrido é uma metodologia que nós usamos a ferramenta digital. Olha aqui porque que também não poderia ser a letra D. Promove uma integração da educação com as ferramentas digitais. Aí não teria como aqui ser a mesma resposta, tá vendo? É pegadinha, tá? Então, o ensino híbrido é uma metodologia que você mistura. Eu vou dar aula presencial, vou dar aula online. É uma metodologia. Porém, dentro dessa metodologia, eu posso utilizar a ferramenta digital, que seria, por exemplo, a internet. Tá? Então, a alternativa correta aí, letra A. E a autora coloca lá, que é uma metodologia. Tá? Letra A. Vamos lá. 11. 11 vai falar quilombolas. Então, esse autor Botão é o que fala das narrativas quilombolas. Eles falam muita coisa, né? Trabalhar a história da cultura afro-brasileira, africana, né? Trabalhar sobre a cultura deles, sobre a alimentação, modo de vida, artesanato,
tudo que eles fazem, né? Então é falado. Aí, no documento, né, na pesquisa, no livro, aí é falado assim, vamos lá, deixa eu ler aqui. Tem como objetivo oferecer possibilidades para a utilização de elementos do patrimônio, tal e tal, quilombola em sala de aula. Que patrimônio que eles estão falando? Na fala dos autores. Patrimonial e material. Oi? Patrimonial e material. Será Material que e imaterial. Oi? Fala de novo Letra aí. C. Letra C. Alternativa correta, letra C. Material e imaterial. Imaterial. Ó, vamos lá. Deixa eu explicar. Lembrando que nós estamos falando de quilombo, dos negros, né? Que vieram desde aquela época, montaram aí seus quilombos, tal. Material, vamos lá. Algo que você pode pegar. Imaterial, algo que você não pode pegar. Mas É mesmo, é a letra C. É, letra C. É a letra C. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bobo, né? Material, uma caneta. Imaterial, um sentimento. Algo que eu não consigo pegar. Um exemplo, tá? Só para vocês diferenciarem os dois. Mas na fala dos autores é esse daí, material e imaterial. E daí não poderia ser patrimonial, a letra B, por quê? Olha lá na questão, ó. Tem como objetivo oferecer possibilidades para a utilização de elementos do patrimônio, não poderia patrimônio, ser é patrimonial de verdade. novo, tá? É material e material, é. Isso, é a letra C. Letra C é a alternativa correta, ok? Letra C. Questão 12. O patrimônio cultural imaterial compreende as tradições, as expressões orais, as artes, as práticas sociais, rituais, os conhecimentos e práticas concernentes à natureza, ao universo, os saberes e fazeres ligados ao artesanato tradicional. E o principal meio de transmissão desse patrimônio imaterial, né? Aí eles colocam aqui, ó, as expressões orais, as artes, práticas sociais, os rituais, né? Eles colocam tudo como exemplos de patrimônio cultural imaterial. E daí eles falam que qual seria o meio de transmissão, de comunicação desse patrimônio imaterial? A leitura, B, a escrita, C, a oralidade ou D, a interpretação? O que vocês colocariam? Eu fui em B escrita lá, lembrei dos pré-históricos lá que desenhava nas paredes. Você foi nesse raciocínio, tá? Eu coloquei interpretação. Não sei, fiquei na dúvida. Ficou na dúvida. Bom, o imaterial, quando é material, tá? Material, sem o i. Entra leitura, pode entrar escrita, pode entrar interpretação, lá. O imaterial só é considerado oralidade, tá? Oralidade. E lá não é fácil essa questão, tá? Caiu aí, mas não é fácil essa questão, mas é o pensamento do autor. Então, ele fala que principal meio de transmissão do imaterial. Agora, se fosse o material, entraria todos os outros, tá? Mas aqui ele fala do imaterial. Eu coloquei C, mas eu fiquei na dúvida. É a C. É a C, a alternativa correta. Vamos lá. 13. Os territórios quilombolas são, em sua maioria, formados por rios, montanhas, planícies, que suportam suas atividades essencialmente. Então, assim, o meio de vida dos territórios quilombolas, né, dos quilombos. A, agrícolas. B, artesanais. C, apiculturais. D, associativas. Apesar de duas eliminar e ficar duas, né, que eles fazem as duas,
mas tem uma que é principal, que é o sustento deles, e a outra é um complemento. Qual que vocês colocariam? Coloquei Pro. A letra B não está errada. Artesanais, eles também trabalham com artesanato, tá? Só que o principal meio de sustento dele é o agrícola. Primeiro é o agrícola, é onde tiram o sustento deles. Depois, um complemento é o artesanal que eles fazem, tá? Mas a alternativa correta é a letra A. Eles vivem do agrícola aí. Letra A. Vamos lá. Mudou o autor. Agora é a Castro. Vai falar sobre avaliações, tá? Avaliações externas, né? Que vêm para ser aplicada para os alunos, ok? Lembrando, nós temos várias avaliações, tá? Nós temos Prova Brasil, nós temos SAEB, nós temos SARESP e várias outras, tá? Que vêm de fora para ser aplicado. Então, vamos lá. 14. A Prova Brasil e o SAEB, o que é o SAEB? É o Sistema de Avaliação da Educação Básica, né? São avaliações em larga escala, desenvolvidas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP-MEC. Tem o objetivo de avaliar a qualidade do ensino oferecido pelo sistema educacional brasileiro, a partir de testes padronizados e questionários socioeconômicos. Castro, tal. Então, a pergunta esse é para completar ali, né? São avaliações de que tipo? Então, a Prova Brasil e o SAEB são considerados que tipos de avaliação? A, de rendimento, B, diagnóstico, C, formação ou D, desempenho. Que tipo? Rendimento. Vocês acham que é rendimento? Quem mais? Eu coloquei A, mas depois eu fiquei na dúvida de desempenho. Eu tô entre A e D, mas eu joguei D. D de dado, desempenho. Vamos lá. Essa vocês errariam, hein? Errariam. Diagnóstico. Ninguém acertou. A prova SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, e a Prova Brasil, são avaliações diagnósticas para verificar como está o nível dos alunos, tá? Então, assim, ó, tem a Provinha Brasil, que eles mandam para o segundo ano, por exemplo. A Prova Brasil é mais quarto, quinto ano. Tem o SAEB geral, tá? Mas essas provas são para fazer um levantamento, um diagnóstico para verificar a qualidade do ensino. Aqui, ó. Para verificar a qualidade do ensino, eu utilizo uma avaliação diagnóstica. Por quê? Eles vão olhar, por exemplo, se a criança já está alfabetizada, depende de cada série. Essas provas normalmente é português e matemática, tá? Mas é para verificar a qualidade do ensino. Como que eles vão avaliar a qualidade do ensino? Mediante essa prova. É uma forma, não é a única, mas é uma forma deles saberem, diagnosticarem como está a qualidade de ensino. Mas é uma pegadinha essa daí, tá? É uma pegadinha. Porque todas as palavras aí são palavras-chave positivas, tá? Mas a avaliação SAEB Prova Brasil é uma avaliação diagnóstica para avaliar, para fazer esse levantamento da qualidade, tá? Vamos lá. 15. No Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo, os alunos do terceiro, do quinto, do sétimo, do nono, percebam que são séries ímpares, né? Terceiro, ó, o primeiro não faz, tá, gente? No primeiro ano, o foco é a alfabetização, não participa dessa prova, eles estão começando. Então, pula, né, o primeiro, daí começa terceiro ano, quinto ano, sétimo ano, nono ano, essa prova, tá? Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo. E da terceira série do ensino médio também faz, o último ano do ensino médio. Tem seus conhecimentos avaliados por meio de provas com questões de língua portuguesa e matemática. SARESP. De quem? SARESP. SARESP.
Saresp é próprio do estado de São Paulo, tá? Porque os outros não é nem o estado que monta a prova, né? Por exemplo, Saeb, quem monta a prova é o MEC. Prova Brasil, quem monta a prova é o MEC. Enseja, quem monta a prova é o MEC. Saresp, quem monta? O estado de São Paulo, tá? Então, Saresp, o significado de Saresp é esse daqui, ó. Vamos lá, ó. S de sistema, A de avaliação, R de rendimento, E de escolar, ou de estado, né, que eles colocam junto, SP de São Paulo. Tá, mas o significado é esse, é o Saresp aí. Então, Pro, só que agora eles estão aplicando no segundo ano, desde o ano passado. Pode ser que caia na prova como pegadinha também, viu? Tem que ficar esperta. Eles estão aplicando o segundo? Segundo? Ano passado eu apliquei a prova, eu trabalho com o segundo ano, e esse ano tem de novo no segundo ano. Agora é no segundo, no quinto, no sétimo e no nono. Entendeu? Não tem mais no terceiro ano. Já faz, desde o ano passado. Mas não é. Mas aqui é a fala da autora, né? Então tem que ficar esperta que pode cair assim na prova, entendeu? Mas a pergunta aqui é do livro da autora. E no livro da autora tá assim, não tá segundo ano, não. Porque antes era só amostragem, né? Antes era só amostragem. Agora não. Agora ele tá aplicando. Então, gente, nós vamos fazer o seguinte. Se a pergunta vier da autora, é o que tá aqui. Agora, se a pergunta vier de algum documento que modificaram do estado de São Paulo, é outro. Mas aqui, ó, vou até colocar. Exatamente. Aqui não é do documento, aqui é da autora Castro, tá? Exatamente. É da autora, ó. Inclusive, agora tem a prova de fluência leitora, desde o ano passado, que é também no segundo ano, que é obrigatório também. Tá, legal. Não, é bom saber, né? É bom saber, mas, porque assim, muda toda hora isso. Essas perguntas é dos autores que tá lá na bibliografia do concurso mesmo, tá bom? Mas depois, na parte da apostila de publicações institucionais, aí eu falo para vocês se tem algum documento a mais que colocaram a esse respeito. Mas eu acredito que não tenha, né? Vamos ver. Se não tem, eles não vão fazer perguntas desse tipo, né? Se não tem. Mas vamos lá. Mas obrigada pela informação aí. Questão 16. O currículo não é apenas território de disputas teóricas. Quem disputa a vez nos currículos são os sujeitos da ação educativa. Quem são esses sujeitos da ação educativa? Quem são? A, docentes e alunos. B, professores e diretores. C, coordenadores e educadores. D, educandos e sociedade. Quem são os sujeitos da ação educativa? Alguém tem dúvida que é a letra A? E o Arroio, ele coloca assim, ó. Mais um detalhe. Ele fala docentes, porém ele chama também de educadores. E alunos, ele chama também de educandos. Tá? Então, assim, docentes, educadores, alunos, educandos. Tanto faz a nomenclatura. São sujeitos da ação, tá bom? Educativa aí, a alternativa correta realmente letra A. Continuando. Questão 17. Arroio, deixa eu ver se consigo aumentar mais aqui. Peraí. Só um minutinho. Aí. Arroio tem ressaltado em estudos diversos aspectos, tais como a importância do trabalho coletivo na educação para a construção de parâmetros de ação pedagógica. Nesse sentido, afirmamos que o planejamento e as práticas pedagógicas superam a execução do material didático, valorizando saberes e conhecimentos dos educandos. Nesse sentido, é correto afirmar que... Vamos lá. A. As práticas pedagógicas devem ser um cumprimento exclusivo à produção dos materiais didáticos.
B. A prática pedagógica nas ações do pedagogo na escola é exclusivamente executar as ações didáticas para auxiliar tecnicamente o ensino-aprendizagem. C. Fazer pedagógico destina-se a cumprir as ações materializadas nos documentos oficiais do MEC. D. O fazer pedagógico deve ser compreendido como um fazer reflexivo, coletivo e inclusivo. O que vocês colocariam? D. D de dado. Também D. Sim. Tá. D de dado. As outras já tem como excluir, né? Tem várias palavras negativas aí, ó. Fiquem espertos no dia da prova. Ó. Exclusivo. Peraí. Exclusivamente. Exclusivamente. Tá vendo? Tudo palavra negativa aí. Cadê aqui? MEC, né? O erro não é nem o MEC, Não né? é o MEC, né? Peraí, o fazer, deixa eu cumprir aqui. Cumprir as ações materializadas. Né? Não seria nem o erro do MEC, mas enfim. Uma coisa muito rígida, né? Uma coisa muito... Tem que cumprir e acabou, né? Não é uma reflexão, não é igual a letra D perfumada que tem palavras-chave, ó. Reflexivo, coletivo, inclusivo, né? Bem diferente, tá? A alternativa correta é a D de dado mesmo. Peraí, descer. Opa. Não vai, não? Agora foi. 18. Mudou o autor, hein? Segundo Pacheco, salienta a reconfiguração das mudanças curriculares através da abordagem e da relevância dos conteúdos numa era dominada pelas tecnologias digitais e pela discussão de temas que são fulcrais na integração dos sujeitos. Ó, antes de vocês darem a resposta, a Pacheco, assim como outros autores, assim como o Zabala também tem esse mesmo pensamento, o currículo do Estado de São Paulo, o currículo paulista também, a BNCC também. Então, assim, embora sejam autores e documentos diferentes, eles seguem a mesma linha de raciocínio, tá? Então, que tipo de abordagem que é feita? A, por conteúdos, B, por habilidades, C, por competências ou D, por atitudes? Antes de responder, todas são palavras positivas, todas. Mas qual é a abordagem que eles utilizam? C. Por habilidade. Competências. Competências, lembre sempre dessa palavra, ó. Pacheco usa essa palavra, Zabala usa essa palavra, BNCC usa a palavra, o currículo paulista usa essa palavra. Competências, tá? O restante faz parte? Faz, mas em primeiro lugar é por competências, tá? Aí vai entrar as habilidades, os conteúdos, as atitudes, mas em primeiro lugar sempre é por competências, tá? Em todos, ok? Lembre-se disso. 18. É porque quando tem todas as palavras positivas, a gente fica com dúvida, né? Porque todas são positivas aqui, né? Mas é, em primeiro lugar, competências, tá? Lembra da BNCC. Vamos lá. 19. Rojo. Já deu a resposta? Já tá na cara, né? Palavra como multiculturalismo. É que daquele dia que a senhora explicou, tudo a senhora falou no mu. Vocês vão lembrar do mu, é ela. Palavra como multiculturalismo, multimodal, multicultural, multiletramento são conceituadas pela autora Emília Ferreiro, Délia Lerner, Rojo, Magda Soares. É a Rojo, com certeza. É a letra C, Rojo. 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 19C. Certinho. Vamos ver a 20. Questão 20. 20. Propõe a formação de usuários, leitores, produtores fluentes nestes novos modos,
críticos, criadores de sentido e transformadores. Em outras palavras, a intenção é que, a partir da exploração de gêneros multimodais e multiculturais, os alunos adquiram a capacidade de compreensão do modo como os textos nas novas tecnologias operam e utilizem o que foi aprendido de novas formas, significando e ressignificando, o que remete a uma prática transformadora, na qual os alunos se tornam agentes na construção de significados. Trata-se da A. Pedagogia dos letramentos. B. Pedagogia dos multiletramentos. C. Sim. Pedagogia dos projetos. D. Pedagogia da alfabetização. Qual delas é usada pela Rojo? B. De bola. B de bola, multiletramentos. Lembrou do multi? Apesar de não ter a palavra, ó, a palavra não, ó. Apesar de não ter escrito aqui rojo, tá vendo? Aqui em nenhum momento tá falando rojo. Porém, nós sabemos que quem utiliza essas palavras é a Rojo. Então, dela é multi. Onde tiver multi é com ela. Tá? Alternativa correta. Letra B de bola. Vamos lá. Essas questões dessa Rojo eu não vou errar nenhuma. Quando eu me lembrar do mu. Mu. Vamos lá. 21. Com relação à avaliação feita pelo professor em sala de aula com seus alunos, Lemove afirma que é preciso. Lembrando que o Lemove é aquele que fala sobre professores nota 10, né? E é muito extenso também a fala dele. Mas, enfim, vamos ver as alternativas aqui. Então, com relação à avaliação, a pergunta, pelo professor em sala de aula com seus alunos. A. Esperar pelo fracasso acidental dos alunos para descobrir que algo deu errado. B. Aplicar avaliações depois de longos períodos de ensino, preferencialmente por meio de provas objetivas. C. Avaliar e, ao perceber as dificuldades do aluno, repetir o mesmo método de ensino e abordagem, pois a repetição é garantia de aprendizagem. D. Buscar oportunidades constantes de avaliar o que os alunos são capazes de fazer. D de dado. D de dado. E nem tem como as outras, né? Vamos lá, só para relembrar. Fracasso, né? Ó, fracasso, preferencialmente por meio de provas. Repetir o mesmo método. Vou colocar só repetir aqui. Repetição. A D é a cheirosa, professora, não adianta. É o perfume importado, né? É tudo que a gente queria que tivesse na realidade. Olha lá, oportunidades constantes. É constante. Né? Capazes de fazer. É lindo, né? É lindo. Bem cheiroso, né? Sempre vai pelas cheirosas aí. Verdade. Tá? Vamos lá. Questão 22. O livro de Lemove, aula nota 10, 49 técnicas para ser um bom professor, foi adaptado para escolas brasileiras e traduzido pela Fundação Lehman. Embora universais, as técnicas foram compiladas partindo da premissa de que todos os educadores têm domínio completo do conteúdo. Contam com um currículo claro, detalhado, rigoroso e utilizam um planejamento de maneira sistemática em seu trabalho pedagógico. Essa é difícil. Em sua parte 1, criar altas expectativas acadêmicas. Lemove lista 5 técnicas. Diante do exposto, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Ó. A maioria aqui, a maioria não, todas, estão, e por que eu acho essa questão difícil, tá? Porque todas essas palavras da A, da B, da C e da D estão na fala do Lemove,
Todas essas técnicas estão. Porém, na pergunta, eles estão pedindo somente a primeira parte. Ó, em sua parte 1. Então, qual é a primeira parte da técnica? Vamos lá. Eu vou ler todas para deixar gravado aqui. A. Estudo, planejamento, estratégia, aplicabilidade e resultado. B. Rotina, deixar claro, comece pelo fim, estruturar as aulas, comunicação. C. Dividir em partes, motivação, rotina definida, planeje em dobro, bate-rebate. D. Sem escapatória, certo é certo, puxe mais, boa expressão, sem desculpas. B. Eu vou até mostrar para vocês. Vocês falaram o quê? B de bola? Sim. Tá. Eu vou até mostrar para vocês onde está, porque eu acho importante vocês reverem. Peraí, cadê? Vocês Mas reverem. eu acho que é Ó, vou mostrar onde tá, porque todas são palavras positivas, tá? Todas. Peraí. Eu tive dúvida nesta. Eu fui na D de dado. Cadê? Autores. Esse daí faz parte. Ah, não, é julho, né? Foi em julho. Julho. Autores. Aqui. Específico. Não, conhecimento direto. Parte 1. Acho que é da parte 1, se eu não me engano. Ou parte 2, sei lá. Acho que é da parte 1. Ou já é autor da parte 2? Deixa eu olhar aqui. Eu vou mostrar para vocês, porque eu quero que vocês revejam onde está, para que vocês possam dar uma revisada, porque é muita coisa. São 49 técnicas. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Já abriu? Já. Aqui, ó. Na verdade, eu fiquei entre a B e a D. Acho que tá na segunda parte. Deixa eu ver se é no parte 1 ou parte 2 que vocês vão encontrar. É na parte 2. A parte 1 vai até a Pacheco. Na parte 2, peraí. Parte 2. Parte 2 aqui. Parte 2, pronto. Aí vocês vão encontrar na parte 2, ó, vou mostrar aqui para vocês, tá? Eu vou tirar esse e mostrar para vocês onde está. Olha aqui. Parte 2 aqui, cadê? Ó. Cadê? Tô abrindo aí para vocês, tá? Ó. Eu coloquei D, D de dado. Aqui. Ó, tô abrindo aí para vocês olharem. Tá? Onde tá, para depois vocês revisarem, tá bom? Ó, aqui, nos autores da parte 2, tá dando para vocês verem aí? Eu vou passar na tela. Ó, esse daqui é o arquivo dos autores da parte 2. Ó, aqui são os autores da parte 2, ó. Arrojo. Então, quem quiser rever depois da aula, ó, Arrojo. Ai, meu filho. Aí. Ó, tem Arrojo na parte 2. O Lemove, ó, logo em seguida da Arrojo, tá vendo? Ó, é o segundo autor. Aí, veja. Olha lá. Técnica 1, sem escapatória. Aí ele Acertei. vai dando todas as... Oi? Ele vai dando todas as técnicas, ó. Sem escapatória 1. Certo é certo, 2. Puxe mais, 3. Acertei, não Mas lá tá acredito. falando parte 1. Parte 1, assim. O livro é dividido em várias partes. Então, essas técnicas fazem parte da primeira parte. Ó,
Técnica 1, 2, 3 fazem parte da primeira parte. Então, sem escapatória, certo é certo, puxe mais, boa expressão, sem desculpas. E sem desculpa. Acertei. E assim por diante. Então, olha lá. Cadê? Deixa eu pegar aqui. Ó. A alternativa, vou sair daqui. É só para vocês saberem onde vocês vão encontrar. Qualquer dúvida para ler novamente. Vou abrir aqui de novo. Olha lá. Abriu aí? Então, olha lá. Deixa eu abrir para mim aqui. A alternativa correta, tá todo mundo vendo aí a minha tela? O que eu vou pintar agora, vê aí se vocês todos estão vendo. Acertei! Acertou. Letra D de dado. As outras também são, mas não é a primeira parte. A primeira parte começa com sem escapatória, certo é certo, puxe mais, boa expressão, sem desculpas, tá? É a primeira parte, mas são 49 técnicas, né? Mas ele só fala, só tá sendo pedido aí a primeira parte, ok? Vamos lá. Questão 23. Segundo Tardif, o saber não provém de uma fonte única, mas sim de várias fontes e de diferentes momentos da história de vida e da carreira profissional. Trata-se do saber de quem o Tardif fala. Qual é o foco do pensamento do Tardif? Professor, né? É o docente, né? Docente. Então, É a o alternativa correta é o saber docente. Tanto é que o nome do livro dele é saber docente. Ele vai falar do professor, é o saber docente. A alternativa correta B. As outras é pegadinha para ver se você cai, tá? E até aqui tá falando história de vida de quem? Do professor. Carreira profissional de quem? Do professor, tá? Vamos lá. Dando continuidade ao mesmo autor, Tardif. De acordo com Tardif, o saber dos professores, ou saberes, né? Saber, mas estava assim. O saber dos professores pois é partilhado por todo um grupo de agentes e professores que possuem uma formação comum e trabalham numa mesma organização. Social, professora. Social. Social. Muito bem. É o social. Então, a alternativa correta aí da 24, letra D de dado. Muito bem. Vamos lá. Questão 25. Conforme Tardif, os saberes docentes divide-se em... Vamos ver se tudo é verdade, né? Mas eu tenho que ler primeiro. 1. Saberes da formação profissional. Os saberes da formação profissional são um conjunto de saberes transmitidos pelas instituições de formação de professores. Certo. Eu concordo. Vocês concordam? Eu concordo. Então, o que vocês vão fazer no dia da prova? Sim. Olha lá. Essa é verdade. Ou seja, o professor, ele aprende o quê? Estudando numa instituição. É a formação profissional, é a graduação, é a pós-graduação. Tá certo. Aí eu venho aqui, ó, nas alternativas. O que não tem a 1, a B e a C? Não tem, estão eliminadas. Ou a alternativa correta é A, ou a alternativa correta é a D. Tá vendo? Se fizerem isso, por eliminação fica mais fácil. Vamos lá. 2. Saberes disciplinares, ou seja, da disciplina, da matéria, do conteúdo. Saberes disciplinares correspondem aos diversos campos do conhecimento, aos saberes de que dispõe a nossa sociedade, tais como se encontram hoje, integrados nas universidades, sob forma de disciplinas, no interior de faculdades e cursos distintos. Então, aqui está falando que os saberes disciplinares têm a ver com os diversos campos do conhecimento, ou seja, português, matemática, história, geografia, ciências, é verdade? Sim. Sim. Ó. Disciplinares não é comportamento, disciplinares são disciplinas, né? As matérias. Verdade. Aí, vamos voltar lá.
Continua, as duas, A e D. Vai depender dessas duas aqui, essas daqui. 3. Saberes curriculares. Corresponde aos discursos, objetos, conteúdos, métodos, a partir dos quais a instituição escolar categoriza e apresenta os saberes sociais por ela, definidos e selecionados como modelos da cultura erudita e de formação para a cultura erudita. E, vamos já ler o 4? Falso? Já leu o 4. Os saberes experienciais ou práticos são os saberes baseados no trabalho cotidiano, experiência, né? E no conhecimento do seu meio, brotam da experiência individual e coletiva, do saber fazer e saber ser. E aí, o que vocês acham da 3? O que vocês acham da 4? Acho que a 3 tá errada. Tá errado, erudita. O que seria uma... Peraí, vamos lá. Vocês falaram que a 3 está errada, ok. Tudo bem. A 4... Categoria. Vamos lá. Vamos supor... eu não sei o significado de erudita, ok? Eu coloquei D, a resposta eu pulo D. para 4. A 4 tá certo ou tá errado? Tá certo, Tá certo. Porque experiências é a sua experiência tanto individual quanto coletiva. Isso. É através do trabalho que você vai conseguir essa experiência aqui, ó. Os saberes experienciais ou práticos. Então, veja uma coisa. Uma dica. Se a 1, se a 2 e a 4 estão certas... Não tem outra opção, é a D. Entendeu? Então, vamos supor assim, mas eu não sei o significado de erudita, mas eu teria que eliminar de qualquer jeito a letra A. Só iria sobrar a letra D, mesmo eu não sabendo o significado, vocês têm que fazer isso no dia da prova. Ó, eu não sei o significado, eu tô na dúvida na 3, mas só vai restar essa alternativa, então significa que a 3 também tá certa. Mas o que seria, só para tirar as dúvidas, né? O que seria uma cultura erudita? Professora, eu tô esquecida. É uma cultura, tipo, raiz, mais culta, né? Mais culta, mais raiz, mais formal. Sim. Né? Certo também, tá? Porque o currículo, ele requer várias formas. Então, assim, ó, os saberes curriculares, lá vai estar objetos, vai estar os conteúdos, vai estar os métodos, vai estar os tipos de saberes, né? E daí eles querem o quê? Que o aluno aprenda várias culturas, mas assim, não podemos esquecer que eles têm que aprender de uma forma formal também. Então, assim, até para falar norma padrão da língua portuguesa, sem abreviar palavras na hora de fazer uma redação, né? É uma cultura mais fina, digamos assim, né? É uma cultura mais... Embora hoje a molecada, né? Os adolescentes, por exemplo, eles querem falar na gíria, eles não dão atenção a isso, mas nós temos que mostrar os dois lados da moeda para eles, tá? Então, alternativa correta, D. 26. Tardif voltou. Pode-se concluir que o saber docente e que a partir desta heterogeneidade implica um processo de aprendizagem e de formação. E quanto mais desenvolvido, formalizado e sistematizado é um saber, mais longo e complexo se torna esse processo de aprendizagem. Gente, eu vou até desconsiderar, porque assim, já está dando a resposta no próprio enunciado. Houve um erro aí, né? Porque eles não dariam a resposta assim, facilmente, né? Mas já está dando a resposta que é a letra C. Heterogeneidade, heterogêneo. Por isso que eu também olhei lá e falei, é essa aqui mesmo. Eles erraram, eles tinham que ter tirado essa palavra do enunciado, né? Para não ter problema. Porque já tá dando a resposta aqui, ó. Já tá dando a resposta. Olha lá. É heterogêneo, significa que não é igual, né? Aqui, ó, são pegadinhas. Espiral redondo, né? Vai virando, tipo, como que eu vou falar?
uma roda, um círculo. Inconsciente é pegadinha. Homogêneo significa tudo igual. Heterogêneo significa diferente. Então não pode ser tudo igual, porque as pessoas não são iguais. Cada um aprende de uma forma, né? Então é heterogêneo a palavra correta. 27. Opa. De quem que é? Tardif traz fundamentos de ensino, o qual revela que acontece em um só tempo. Vamos ver quais são esses fundamentos, se vai entrar os 3 ou não. 1. Existenciais. A gente tem que ver a primeira palavra, se o conceito da segunda parte é referente à primeira, tá? Essas palavras aqui, ó. A gente tem que ver se o que vem depois dos 2 pontos, se o que vem depois dos 2 pontos é esse respeito ou não. Olha lá. E se Tardif fala isso, né? Ele fala de vários fundamentos, vamos ver. Existenciais. É no sentido que o professor não pensa somente com a cabeça, mas com a vida, com o que foi, com o que viveu, com aquilo que acumulou em termos de experiência de vida. O que vocês acham? É existencial, experiência de vida, existência, né? Colocaria assim. Sim. Ah, eu tô dando a resposta, disfarce. Eu só vou ler. 2, sociais. É porque os saberes são plurais. Provém de fontes sociais e diversas. São adquiridos em tempos sociais diferentes. E 3, pragmáticos. Pois os saberes servem de base ao ensino. Estão intimamente ligados tanto ao trabalho quanto à pessoa trabalhadora. E aí, vocês ficariam com todos, tirariam 1, tirariam 2, não tirariam nenhum, e aí? Eu ficaria com todos. Quem mais? Letra A. Letra A. coloquei A. Vamos ver lá nas alternativas. Letra A, o Tardif fala de todos. Tanto Acertei. pragmático, social, existencial, para ele é tudo. Tudo vale, tudo é válido, tá? 28. Bakik Mohan, né? É a Lilian Bakik Mohan. Ao se apresentarem como estratégias de potencializar as ações de ensino-aprendizagem, por meio do envolvimento dos estudantes como atores do processo e não apenas como espectadores, tem se configurado como formas de convergência de diferentes modelos de aprendizagem, incluindo dessa forma as tecnologias digitais para promover as ações de ensino-aprendizagem, envolvendo um conjunto muito mais rico de estratégias ou dimensões de aprendizagem. Trata-se. Então, o que a Bakik escreve junto com Mohan? A. Multiletramentos. B. Metodologias ativas. C. Narrativas digitais. D. Webcurrículos. Metodologia ativas? Ativas. Ativas, B de bola. Ó, Beijo. no caso também, gente, é muita informação na cabeça de vocês, é fato, né? Mas sempre vocês fazem uma associação aí, tá? Multiletramentos é da Rojo. Isso. Metodologias ativas é a Lilia, é a Bakik. Vou colocar só o sobrenome, é a Basik. Ou Mohan, que é mais conhecido. Narrativas digitais e web currículos é do mesmo autor. É o Almeida. Só que não é o Almeida do racismo, hein? Uhum. É o Almeida, mas não é o mesmo, hein? Que ele escreve, para diferenciar, ele escreve junto, eu esqueci o nome do outro. Peraí. Deixa eu ver o nome do outro para não confundir. Ó, tá até aqui, ó. Aqui é. Junto com o Valente. Para não confundir as estações, ó. Almeida Valente. Isso. Almeida Valente. Porque senão vai achar que é o Almeida Do racismo? do racismo. E não tem nada a ver. São 2 Almeida na de vocês aí.
Aqui, Almeida. Vou colocar aqui, Valente, para não confundir, tá? Então, aqui ela está falando das metodologias ativas, ok? Metodologias ativas. A alternativa correta, B de bola. B de bola. 29. Opa. Vou colocar um pouquinho mais para cima. 29. É um exemplo de metodologia ativa. Envolve a resolução de problemas que façam sentido para os estudantes e, nesse percurso, eles devem lidar com questões interdisciplinares, tomar decisões e trabalhar em equipe. A aula invertida, que é um dos modelos de rotação, também é uma metodologia ativa. Então, há um exemplo de metodologia ativa, a aula invertida, em que os espaços de ensino-aprendizagem podem envolver pequenos grupos de discussões, atividades escritas e leituras, possibilitando ao aluno a busca de novas fontes de conhecimento fora do seu contexto escolar. A. Aprendizagem baseada em programas. B. Baseada em projetos. C. Baseada em jogos. D. Baseadas em brincadeira. Jogos? Metodologias ativas, conforme a Bakik e o Morin, eles consideram metodologia ativa baseada em quê? Letra B. Fiquei na dúvida. Eles consideram baseada em projetos. Então, associa metodologia ativa com projeto. Por quê? Não que os jogos não sejam importantes, que as brincadeiras não são importantes, mas elas já estão dentro do projeto que eles falam. Elas já estão na própria metodologia ativa, tá? Então, a Bakik, quando fala das metodologias ativas, ela fala, é importante trabalhar a pedagogia baseada nos projetos. Por que os projetos? Porque vai envolver melhor um trabalho em equipe. Quando é projeto, pode fazer grupos, pode, né? É o pensamento dela. É mesmo. Tá? É verdade. É o pensamento dela, né? Então, ela fala aqui, ó, grupos, tá? Ela falou assim que nada melhor do que um bom projeto para envolver tudo isso daí, tá? Então, metodologia que é utilizada na metodologia ativa é o trabalho com projetos, ok? Letra B de bola aí. Questão 30. A utilização de metodologias ativas de forma tal ao currículo requer uma reflexão sobre alguns componentes fundamentais desse processo. O papel do professor e dos estudantes em uma proposta de condução da atividade didática que se distancia do modelo considerado tradicional. O papel formativo da avaliação e a contribuição das tecnologias digitais, a organização do espaço, que requer uma nova configuração para o uso colaborativo e integrado das tecnologias digitais, o papel da gestão escolar e a influência da cultura escolar nesse processo. Então, ali é para completar a frase. Então, a utilização de metodologias ativas de que forma que os autores falam que é para trabalhar as metodologias ativas? A, de forma inclusiva. B, de forma dinâmica. C, de forma integrada. D, de forma informatizada. Lembrando, todas essas palavras são positivas no concurso. Porém, qual delas que se encaixa? Utilização de metodologias ativas de forma ao currículo. Integrada. C. Olha lá como vai ficar. De forma inclusiva ao currículo, de forma dinâmica ao currículo, de forma integrada ao currículo ou de forma informatizada ao currículo? Qual que é que vocês falaram? Integrada é a palavra das metodologias ativas, é a palavra-chave. Integrada. Integrada, ok? Letra C, integrada. 31, Zabala.
Para Zabala, o itinerário formativo consiste no 1. Intenção pedagógica. 2. Análise. 3. Planejamento. 4. Produto. Vocês acham que o itinerário formativo ele colocaria tudo ou algum? O que vocês acham? Precisa de tudo isso? O que é intenção pedagógica, análise, planejamento e produto? O que seria o produto? Para o Zabala, o que seria o produto? O produto é algo que eu vou alcançar o resultado? Resultado, o ensino pretendido. Então, entra produto sim. Tá? Vamos lá. Então, dentro desse itinerário formativo, entra todos. Zabala fala que precisa de uma intenção pedagógica do professor. O professor precisa fazer análise o tempo todo. O professor precisa fazer planejamento e alcançar o produto. Né? O produto seria aquilo que você pretende ensinar, se você conseguiu alcançar ou não. Então, todas estão corretas. A alternativa correta aí, letra A. Letra A, todas estão corretas. Todas estão corretas. Vamos ver a 32. Essa daí, eu nem vou ler. Tá de graça, se vocês errarem uma questão dessa, olha. É D, né? Letra D de dado. Lembra que eu falei? D, Zabala fala de competência, o outro autor que eu falei lá de competência, BNCC competência, o currículo é competência. Então, olha lá, na frase, um ensino baseado na formação de competências para a vida. A palavra, todas são palavras-chave, não se esqueçam. É tudo cheiroso aqui. Habilidades, atualidades, atitudes, todas são cheirosas. Só que assim, é uma Boticário, é uma Natura, é uma Jequiti, e aqui na competência é o Importadão. Tá? Mas tudo é palavra-chave, ok? Letra D de dado. Vamos à última questão. Já mudou o autor. Reis. De apoio ao processo de avaliação do desempenho docente. Discute a importância, o foco do autor. A minha caneta caiu, peraí. O foco do autor, eu vou mandar o resumo dos autores para vocês, cada pensamento de cada autor. Aí, professor, isso aí é que é cheiroso. Aí, o pensamento aqui esse é o cheiroso. Observação de aulas, observação da sala de aulas, o foco dele é esse. De apoio ao processo de avaliação, desempenho docente, discute a importância da observação de aulas no desenvolvimento profissional de professores e as funções e potencialidades das diferentes fases do ciclo supervisivo, ou seja, de supervisionar, de acompanhar, né? Centrado na prática de sala de aula. A observação de aulas e de outros contextos escolares pode ser utilizada em diversos processos supervisivos e com objetivos distintos, nomeadamente no âmbito de, ou seja, vai ser feita uma observação da sua sala, tanto você como coordenador, como diretor, e você tem que observar o que está dando certo, o que está dando errado, né? Os objetivos devem ser distintos, aí depende do olhar. O diretor olhando um objetivo pode ser o mesmo que o seu, o coordenador olhando, né? Então, enfim, tá? Mas tudo faz parte da observação de sala de aula. Vamos lá. Parece ser fácil, mas não é. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Nós vamos ver se todos fazem parte de uma sala de aula. Eu vou ler e vou grifar também, tá? Primeiro, um período probatório ou um processo de indução profissional
para promover a integração do docente na comunidade educativa e nas funções a desempenhar. Então, aqui nós temos período probatório. Vou colocar com outra cor aqui para depois analisar. Aí nós temos o estágio de iniciação profissional. Vamos ver esse estágio aí. Tudo tem a ver com sala de aula, professor. O estágio de iniciação à prática profissional, com os objetivos de proporcionar o contato com práticas de ensino particularmente interessantes, de colegas mais experientes, ou de permitir a observação, a reflexão, o desenvolvimento das competências profissionais dos estagiários com o apoio de um mentor ou supervisor. Ou seja, vamos lá. Nesse caso aqui, você faz o curso de pedagogia, não tem aquele momento do estágio obrigatório que você vai nas escolas? Então, é isso que está sendo falado. Faz parte dessa observação de sala de aula? Vamos lá. Próximo. Processos informais de apoio e desenvolvimento profissional. Nas escolas, envolvendo grupos de professores na observação, na análise e na discussão recíprocas de aulas. E nos processos formais de avaliação de desempenho docente, que reconheçam o mérito, constituam um desafio para o desenvolvimento dos professores e apoiem a identificação e superação de fragilidades individuais e coletivas. E aí, vocês vão me falar se todas ou algumas ou nenhuma entram como uma observação de sala de aula, né? Coisas de sala de aula. Período probatório, que seria uma adaptação sua, se formou e vai dar aula, vai. Você passa por um período probatório de experiência aí para começar, né? O estágio, processos informais e formais, ou só um, ou dois, ou três, ou nenhum, ou todos. O que vocês vão escolher aí? Aliás, qual alternativa vocês colocaram na apostila? D de dado. Pera, deixa eu colocar para baixo aqui. Você colocou D de dado? D de dado. D de dado. Todos entram como observação sala de aula. D de dado. Muito bem. Tá. Agora eu vou voltar aí. Eu vou parar aqui, mas vou voltar aí, tá? Vou parar aqui na corujinha para dar sorte. Tô parando.